Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Só não há cessar-fogo em Gaza se Israel não quiser. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou a proposta dos Estados Unidos para um acordo de cessar-fogo em Gaza. A Rússia absteve-se na votação e 14 dos 15 membros do Conselho votaram a favor. O Hamas reagiu a esta votação, afirmando estar disponível para colaborar com os mediadores na aplicação deste plano de cessar-fogo. Israel ainda não se pronunciou. Este plano tem 3 fases e pressupõe um cessar-fogo permanente em Gaza, a retirada total das tropas israelitas, a troca de prisioneiros e, claro está, entre outras medidas, a entrega dos reféns nas mãos do grupo terrorista. Os Estados Unidos tentam com este plano pressionar o primeiro-ministro israelita a terminar com a ofensiva e aceitar um cessar-fogo. Os aliados mais radicais de Benjamin Netanyahu ameaçam fazer cair o governo caso este aceite o acordo de paz. Esta, na prática, é a última tentativa de Joe Biden de colocar o ónus sobre Benjamin Netanyahu sobre a aceitação ou não do plano, o que obviamente aumenta a pressão da opinião pública. Porque, caso Netanyahu recuse, fica claro que quem não quer um cessar-fogo é mesmo o primeiro-ministro de Israel. É isto e muito mais o que nos explica Joana Ricarte, professora e investigadora na Universidade de Coimbra, neste P24. Bem-vindos ao P24 de 12 de junho de 2024. Joana Ricarte, bem-vinda a este episódio do P24. A primeira pergunta consiste no seguinte. Um alto funcionário do Hamas, todavia fora de Gaza, diz que o grupo aceita a resolução de cessar-fogo aprovada no Conselho de Segurança das Nações Unidas e que o Hamas está pronto para negociar os pormenores. Todavia, não há respostas formais, quer do Hamas, quer de Israel, sobre esta proposta aprovada. Do seu entender, tudo se conjuga para um cessar-fogo ou podemos estar ainda diante de um simulacro de paz? Muito obrigada pelo convite. É muito difícil nesse momento de termos muita certeza sobre essa situação, porque desde o início essa resolução que está em cima da mesa foi apresentada por Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, como sendo uma resolução apresentada por Israel e, no entanto, de seguida isso foi de certa forma desmentido, ou pelo menos de forma contraditória foi tratado por diversos membros do governo de Benjamin Netanyahu, que nos deixa muito na dúvida sobre qual é o real estágio dessa proposta de resolução, dessa proposta de cessar-fogo que está em cima da mesa. Uma outra questão que é importante também de referir é que a proposta que está em cima da mesa, ela implica fases de negociação ainda, ou seja, uma das questões que me chamou a atenção desde a primeira vez em que Biden referiu essa proposta era que não havia números de reféns a serem devolvidos. Isso sempre apareceu em todas as outras propostas feitas por Israel, e o facto de não aparecer agora me colocou sempre dúvidas sobre qual era efetivamente o compromisso de Israel com esse tipo de proposta, e de facto o que nós sabemos, e foi o que o Conselho de Segurança das Nações Unidas divulgou ontem em comunicado de imprensa, é que a tal da primeira fase seria uma fase também ainda de negociações de pormenores, como referiu o Sami Abu Zuhri, que é o representante político do Hamas que está fora da faixa de Gaza, como também referiu muito bem. E por isso ainda há muitas pontas soltas e há muitas questões em aberto. É importante só referir uma questão muito breve para finalizar, que é essas negociações, elas do ponto de vista das relações internacionais são negociações que nós chamamos de assimétricas, porque são negociações feitas entre um movimento que é um movimento terrorista e um Estado nacional. Há aqui diferenças de poder muito grandes, portanto é sempre importante considerar que as posições aqui também são sempre de tentativas de ganhos relativos e que as negociações elas ainda estão a ser balanceadas. O problema deste acordo parece residir no cumprimento, pelo menos, da segunda fase, não é? Porque esse acordo exige que Israel se comprometa com um cessar-fogo permanente. Acha possível que este acordo seja cumprido na totalidade ou corremos o risco de a partir do momento em que ele vai exigindo um compromisso maior, as duas partes se distanciem dele?
Esse risco existe sempre nesse tipo de negociações e na implementação desse tipo de acordos. Existem figuras que nós chamamos de spoilers, que são aqueles que estão preparados para, a qualquer momento, tentar colocar em causa a implementação de qualquer acordo de paz. Isso é uma coisa que é vista em diversas outras situações de acordos de paz ou de cessar-fogo, não só no caso de Israel e Palestina, e por isso nós sabemos que existe tanto do lado do Hamas quanto do lado de Israel, não só o próprio primeiro-ministro israelita, que também não tem grandes interesses no fim dessa guerra, mas também todo o seu governo de extrema-direita, incluindo figuras como Itamar Ben-Gvir, Yoav Gallant e Bezalel Smotrich, que não querem de todo uma interrupção dessa guerra e que dizem efetivamente que vão derrubar o governo se isso acontecer. No caso de uma derrubada de governo, como é óbvio, nós não sabemos quem é que implementaria esse acordo. Agora, é importante referir que a estratégia dos Estados Unidos de levarem ao Conselho de Segurança essa proposta, ela claramente tem a ver com a ideia de dar seguranças para o Hamas, ou seja, existe aqui uma pressão acrescida sobre Benjamin Netanyahu, existe uma pressão internacional acrescida sobre o Estado de Israel, mais um isolamento ao Estado de Israel, inclusive vindo do seu próprio aliado, seu maior aliado, os Estados Unidos, e isso é uma das formas também de tentar garantir que existe um compromisso internacional na execução desse tipo de resoluções e dar para uma das partes alguma garantia. Que efeitos é que podem ter na política interna israelita atual a demissão de Benny Gantz? Acha que Netanyahu irá aproveitar para endurecer ainda mais este seu discurso ou ponderar consensos? Este acordo, caso seja conseguido, irá comprometer o primeiro-ministro israelita face aos seus opositores mais extremistas? Sim. Benjamin Netanyahu não tem buscado de todo consensos, ele tem buscado sobrevivência política e é nesse contexto que está coligado com um grupo de extremistas que o faz parecer um moderado. Nesse sentido, há aqui dois pesos que Netanyahu tem que colocar na balança, que é, por um lado, a sua manutenção no poder. Se, por acaso, algum desses membros do seu governo sair do governo, efetivamente o governo cai, porque é uma maioria que nesse momento é muito tênue. O Knesset, que é o parlamento israelita, tem 120 assentos, com a participação de Benny Gantz no governo a partir de outubro, num governo que foi de salvação nacional, no gabinete de guerra, a quantidade de deputados da coligação do governo foi a 72 e com a sua saída voltou a 64, ou seja, uma maioria muito, muito estreita, e qualquer saída de um desses extremistas do governo implica uma queda e eleições. Por outro lado, Netanyahu não quer ficar na mão desses extremistas, que também é o que tem acontecido desde que montou essa coligação, e por isso o que nós temos visto é uma tentativa de centralização, ou seja, o gabinete de guerra era composto por Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant, que se mantém, e Benny Gantz. Com a saída de Benny Gantz, Benjamin Netanyahu tem apontado para a possibilidade de dissolução do gabinete de guerra, enquanto que um dos seus ministros extremistas, que é o Itamar Ben-Gvir, quer entrar para o gabinete de guerra. Por isso o que eu sinto é que, ao invés de consensos, Netanyahu está a buscar centralização e está a tentar buscar uma saída em que qualquer queda de governo e qualquer dificuldade de implementação de um acordo que traga os reféns para casa seja instrumentalizado por ele como uma responsabilidade dessa coligação e não dele. Não deixa de ser um pouco estranho que Joe Biden apresente este como um programa, uma proposta de acordo combinada com Israel, e ao mesmo tempo Israel pouco comentário faça sobre este acordo e pouco empenho à partida tenha para que ele se concretize. Parece-me que o plano B do governo israelita, mais do que nunca, é o prolongar do conflito até à exaustão e, eventualmente, se possível, esperar por uma nova eleição presidencial nos Estados Unidos e prolongar ao mesmo tempo a sobrevivência de Netanyahu, não é? Portanto, podemos estar de novo perante mais um ato de uma coreografia na qual toda a gente tem que dizer que pretende a paz, mas ninguém a quer consagrar, não é? Sim e não. Acho que fez a pergunta e deu a resposta e muito bem, concordo em absoluto consigo. Aqui é uma tentativa de prolongamento e há de facto uma espera, porque Donald Trump foi uma figura que inclusive alterou a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv
para Jerusalém Ocidental, o que marcou uma alteração completa e uma viragem profunda de política por parte dos Estados Unidos. Também no seu plano de paz que apresentou quando esteve no governo, nunca referiu sequer aos palestinianos, enquanto que a posição dos democratas se mantém a de 2 estados. Por isso é óbvio que para uma figura como Benjamin Netanyahu, com o tipo de coligação que o sustenta, Donald Trump seria obviamente uma solução muito mais vantajosa. E aqui um compasso de espera claro que se procura fazer. Já teve declarações de que a guerra duraria mais 8 meses, 9 meses, o que seria precisamente o tempo necessário para terminar esse ano e entrar um novo governo norte-americano, eventualmente, se Trump vier a ganhar as eleições. Mas, por outro lado, também existe uma estratégia, sim, por parte de Biden, que me parece que até é uma estratégia interessante, que é, ao apresentar as coisas dessa forma, e não sabemos a 100% se isso aqui é mesmo uma estratégia de intimidação de Netanyahu ou não, mas parece, houve muita especulação sobre a apresentação desse acordo de cessar-fogo em nome de Israel numa sexta-feira, logo no início do Shabat, sendo que a sua coligação de extrema-direita é fundamentalista religiosa e, portanto, a maior parte dos membros do governo sequer puderam se manifestar até o fim do sábado à noite. Por isso foi um compasso de 24 horas de espera que Biden propositadamente ou não ganhou quando fez a apresentação desse acordo em nome de Israel, o que levou a tanto tempo para começarmos a ouvir declarações de que o acordo não seria efetivamente o que Israel teria acordado, e isso pretende colocar claramente Netanyahu numa saia justa, porque a população em Israel já muito que questiona esse governo, já vinha antes do 7 de outubro por conta da reforma judicial, voltou agora uma onda de contestação cada vez maior e principalmente um consenso de que não há interesse de buscar os reféns e sim de prolongar a guerra, como referiu. Então, ao colocar isso como um acordo vindo de Israel, Biden, propositadamente ou não, coloca o ônus sobre Benjamin Netanyahu, e uma não implementação de um eventual acordo como esse seria uma responsabilidade política clara, pessoal sua, o que, obviamente, que aumenta a pressão da opinião pública, colocando basicamente a ideia de que existe uma solução em cima da mesa, que pode trazer os reféns para casa, que o Hamas está a favor dela, que a ONU está a favor dela, e que quem não quer é Benjamin Netanyahu. Por isso aqui uma ultra exposição do líder a partir dessa estratégia que me parece que pode vir a trazer alguns dividendos, nem que seja a queda de um governo, que é o que os Estados Unidos, inclusive, já referiu, até o líder democrata no Senado já o disse, e por isso... Sim, este é o último expediente de Biden para forçar Netanyahu num sentido favorável a um acordo de paz, caso contrário não o consegue. Exatamente. Decorre neste momento uma cimeira na Jordânia entre vários países da região e na qual também participam os Estados Unidos, António Guterres, as Nações Unidas, etc. O que é que nós podemos esperar dessa cimeira neste contexto de pressão a favor de um cessar-fogo? Eu acredito que essa cimeira tem o intuito de voltar a trazer para cima da mesa uma questão que já vinha sendo ressuscitada, se quiser usar essa palavra, que é a ideia dos acordos de Abraão. Já há muito tempo que se discute através de Biden, de Blinken, a ideia de que uma troca poderia ser feita de um cessar-fogo, de um pensamento sustentável para Gaza, de uma possibilidade de se construir aqui uma liderança palestiniana que já agora está muito apagada. A Fatah tem sido muito pouco vocal, basicamente só nas Nações Unidas, e a ideia aqui basicamente é tentar procurar um interlocutor de paz que possa unificar o território da Cisjordânia e de Gaza, para se pensar num futuro Estado palestiniano como uma moeda de troca para a normalização de relações entre Israel e a Arábia Saudita, que era o caminho que já se fazia. Também acredito que essa cimeira pretende pensar também no dia seguinte à guerra. Há aqui muito que se diga sobre o que vai ser o futuro de Gaza e a reconstrução. A própria ONU já apontou mais de 14 anos como um período só de limpeza e reconstrução, considerando que toda aquela zona foi completamente destruída, não tem qualquer condição de habitabilidade, não tem apartamentos e casas que sejam possíveis de se habitar, não tem infraestrutura civil, não tem sistema de esgoto de água, não tem hospitais, não tem escolas, e por isso estamos a falar de pelo menos uma década perdida. E eu penso que essa cimeira, juntando tantas lideranças da região, juntando os principais mediadores que têm tratado dessa questão, principalmente nos Estados Unidos, a própria ONU e António Guterres, ela visa começar a pensar o que pode vir a ser o dia seguinte, principalmente como que se pode colocar Israel a bordo de uma solução sustentável que seja regional, não só ligada com a relação específica com o Hamas. Joana Ricardo, muito obrigado pelas explicações neste episódio do P24. Muito obrigada, Milka. A sugestão de hoje remete-nos para o segundo episódio do podcast O Denunciante, da jornalista Inês Rocha, sobre um caso intrincado de um médico enredado nas questões de privacidade no Serviço Nacional de Saúde. O episódio está disponível, quer no Público,
quer nas plataformas habituais. Obrigado por nos ouvir. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.